A letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, a anagogia, para onde deves caminhar. Se você nunca tinha ouvido falar disso, você não está preparado para ensinar. Para pregar, então, menos ainda, porque a sua pregação, a sua reflexão, a homilia dos padres precisa seguir esse caminho. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Mais uma vez, a gente falando, mas hoje é um desabafo. Né? O que eu li aqui, a gente tem um vídeo, vocês encontram aí a playlist sobre Sagrada Escritura, e lá eu dou os 4 sentidos. Na verdade são 2 sentidos, mas eles se dividem em 4. O sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é aquilo, né, o significado das palavras descoberto pela exegese, né, e que segue as regras da correta interpretação. Quer dizer, o que aconteceu, o fato, o local, né, sentido, a questão histórica, o contexto da época, a literatura utilizada pelo autor, que inspirado sim, mas como é que a inspiração divina ocorre, por exemplo, em você? Quando você tem uma inspiração, Deus não toma você e faz escrever do jeito dele. Ele usa todos os seus recursos, a sua inteligência, né? E ali, com os seus conhecimentos, com as suas capacidades e com o tempo ao qual você vive, esta linguagem divina é adaptada para esse tempo. Né? É a mesma de sempre. É a mesma doutrina de sempre, é a mesma palavra de sempre, porque a palavra do Senhor é para ontem, hoje e sempre. É a palavra do Eterno sendo explicada para nós. Então, a gente vai nesses fundamentos históricos, essa interpretação, a tal da exegese. E aí você tem o sentido espiritual, que tem lá o sentido alegórico, que tem aquelas alegorias que você faz, as prefigurações, né? Por exemplo, a Arca de Noé, a Igreja Católica. A cruz, desculpem, antes da cruz, né? O que você tem lá no Antigo Testamento, da serpente no deserto, e Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, salvar o povo. Então, estas alegorias que você faz, você vai ter o sentido moral, que aqui você dá um ensino para que as pessoas possam ter um justo agir. E por fim, um sentido anagógico, ao qual você pega aquele símbolo, aquela realidade, aquele acontecimento e leva para o significado eterno. Quando você vê falando de Israel, é a nossa pátria eterna, não está falando de Israel apenas, senão ficaria reduzido ao povo de Israel. Quando você pega, por exemplo, tem aquela passagem que Jesus transforma a água em vinho, aquilo ali primeiro é o próprio Jesus já prefigurando a sua morte, na qual ele vai dar todo o seu sangue e toda a sua água vai sair do seu corpo. Mas aquilo ali também já está falando de um casamento espiritual que teremos, da noiva com o noivo, ele é o verdadeiro noivo. Então você tem essas ligações que precisam ser feitas. O que é que começou a acontecer? Então, o encontro de hoje é um desabafo. E você, pregador, pare com isso. E você que não é pregador, se você concorda comigo, só diga: olha, eu concordo, realmente a coisa está desse jeito. E a gente já está cansado de pregação assim. Você que faz pregação, você que dá ensino, sei lá o que você faz. Mas assim, sempre que você pegar um contexto bíblico para ensinar, para fazer uma reflexão, faça esses 4 sentidos. Vai em cima disso, que não erra. Você não erra, ao contrário, sabe o que vai começar a acontecer? Você vai começar a estudar mais. Você vai começar a procurar o conceito correto das coisas. O sentido correto daquela palavra naquela passagem. Porque às vezes a mesma palavra vai ter outros significados. Se você pegar, por exemplo, a palavra mundo. A palavra mundo vai ter um sentido e daqui a pouco vai ter outro. Às vezes é só o planeta.
Às vezes é mundo no sentido da aparência mundana, do mundanismo, do pecado. Então, tem vários significados. A palavra carne, né? Então, não dá para não estudar. Quando você começa a aprofundar nisto aqui, que parece simplesinho, dos sentidos da escritura, e se você, meu irmão, tem o catecismo, pega lá na página 42, ó, catecismo amarelão, tá? Na página 42 está lá explicado. Né? Isso que eu li no começo é medieval. Para você ver que a igreja não muda, não pode mudar. Né? Sei lá, viesse amanhã, congregação para doutrina vai mudar. Ah, não, agora é assim, assado. Oh, quem tá errado é ele que tem que. Pode voltar para trás, filho. Você tá querendo inventar aí é outra igreja. Se o Papa falasse alguma coisa, se o seu bispo falar um negócio diferente do que tá errado, meu amigo. É por isso que algumas pessoas são acusadas de herege, né, apóstata, cismático. E tá fora. Entendeu? Se você tá pecando, você tá cometendo pecado, você... Ah, não tô falando nenhuma besteira, Leandro. Mas se tá em pecado, você tá fora da igreja. Papai, o pessoal fica falando, ah não, mas todos somos igreja. Sim, desde que você esteja em estado de graça, senão você não é igreja coisa nenhuma. Né? Você é só pro forma, né? Ah, não, foi batizado tal dia, mas você já deixou a igreja há muito tempo. Então não vem com esse papo. E aí, hoje, eu queria fazer alguns comentários de algumas pregações que a gente vê, né, que elas poderiam usar alguns elementos que ali estão. Alguns não, alguns realmente não cabe. Mas assim, eu vou pegar alguns, se você lembrar de outros, você coloca aqui e escreve nos comentários. Fala assim, ah, Leandro, eu vi uma pregação que usou esse tipo de elemento, eu vi uma palestra, eu vi uma homilia que o padre... Não é para falar, dar nome às pessoas. A gente está pegando exemplos que são ruins para que o pessoal não use mais. Olha que legal. Né? Então, se você já viu, né, e até a gente pode cometer esse erro, viu? Até a gente comete esse erro. Então, é um exame de consciência, não é para... padre tal... vou mandar este vídeo e dizer que ele não presta. Não é isso. Mas se há oportunidade, se você tem amizade com esse pregador, esse padre, esse palestrante, esse catequista, e ele não consegue usar os contextos, e ele fica nesses elementos que eu vou dizer aqui, se você tem amizade, vai lá com toda a caridade do mundo e fala, meu irmão, precisa melhorar isso aí. Padre, olha, não tá bom, precisa melhorar essa pregação. Sua homilia, o senhor é uma pessoa boa, mas assim, a sua homilia tá muito aqui. Precisa avançar. Ajuda o padre, seja amigo. Não é ir lá dar porrada em ninguém não, hein? Não é ficar falando um monte de herege, não é apontar dedo, é orientar na caridade. Então isso aqui não se trata de dar nomes aos bois, vamos dizer quem não presta na igreja. Não. Vamos amadurecer, né? Ser maduro. Vamos pegar esses pontos que são ruins e que podem atrapalhar inclusive a fé das pessoas que estão ouvindo. É muito bom que a gente melhore cada vez mais. Qualquer empresa aí fora fala de melhoria contínua e dentro da igreja fica uns preguiçosos, sem estudar, falando o que quer, falando que de qualquer jeito, não. Então vamos lá. Primeira delas, que eu já ouvi de algumas pessoas, o povo tá de saco, né, cheio. Pregaçãozinha de autoajuda. Quando o cara começa com aqueles discursinhos, né, que você fala, mas para onde vai esse negócio aqui? O cara só, né, ele vai, veja, a pregação de autoajuda pegaria aquele ponto moral para ensinar a doutrina, mas ele não avança, ele fica só no sentido aqui, físico, material. Não é humano, a gente é corpo e alma, então não dá pra falar, é humano, não, ele só fica aqui, no sentido físico, material, aí ele fala de alguns bons hábitos que nós devemos ter, que legal, até aí tá tudo bem, mas ele não sai disso, não avança para o lado espiritual, então fica só, o pessoal chama de pregação de autoajuda, por quê? Porque é só uma orientação, é só aquela orientação que fica para um desenvolvimento pessoal da pessoa. Mas peraí, meu amigo, né? O cara não está indo para a igreja para saber como ele vai arrumar emprego.
né? Tem gente que reza para arrumar emprego dentro da igreja. Até aí, ok. Mas a pregação não pode ser só isso. Ela não pode ir só para o sentido, sei lá, quero tornar as pessoas bons cidadãos. A pessoa pode ser um bom cidadão, mas na igreja você não forma cidadãos, você forma santos. Se você está só formando cidadãos, se a preocupação do pregador ou do padre for assim, não, o mais importante para mim é que eu forme cidadãos. Então está faltando alguma coisa, padre. Você precisa formar santos aí. Ah não, mas a santidade é uma coisa muito difícil. Sim, mas a gente tem que mirar o mais alto. Formar cidadãos hoje em dia também não está muito fácil. Eu até entendo, tá difícil. Mas não dá para ficar só nisso. A outra pregação, que essa é inaceitável dentro da igreja. Meu irmão, eloquência, vivacidade, legal, dê vida, fale, seja até, né, tenha movimentos, né, o corpo fala. Agora, gritaria? Deixa eu começar, eu não posso nem dar o exemplo aqui, não tem como, senão eu vou estourar teu ouvido aí. Se você tá me ouvindo por fone, então eu não vou fazer isso. Mas o cara já chega gritando e a voz não possui uma modulação, né? Toda palestra, toda pregação, ela precisa ir para cima e para baixo. Pá, 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 pá. Então ele precisa modular essa voz. Ele precisa entender que tem pontos que ele vai falar mais baixo e vai subir. Se você não faz isso, é um problemão. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você cria um problemão para as pessoas. Então, quando o cara só fica falando, gritando pra caramba ali, ele tira a atenção, porque as pessoas não conseguem nem prestar atenção. E acredite, se você nunca viu palestra assim, eu já vi. O cara gritava o tempo todo e não parava. As pessoas começaram a ficar muito incomodadas com aquilo. E o cara achando que estava maravilhoso. As palestras, elas precisam modular. Existe um momento que você fala um pouco mais alto, que você está sendo mais incisivo. Não estou falando para gritar. Mas você precisa ser mais incisivo, precisa ser mais firme. Aí então, você coloca a sua voz. Mas há uma imposição de voz. Agora, meu amigo, só gritaria não dá. Um outro ponto é quando eu sei de algo que alguém já fez. Aí eu fico querendo dar bronquinha. Ou querendo dar o conselho só para aquela pessoa. Não, quando você monta uma pregação, primeiro você pensou em você. O que Deus quer falar para você. E aí você fala para todo mundo. Agora, não, eu tô bravo porque eu sei que aquela pessoa, hoje é o dia, como eu que vou dar a palestra, tá perdido. Aí vai, só bate, e a pessoa sabe que é para ela. Olha que coisa chata. Não faça isso, para com essa bobagem, né? Não faça esse tipo de coisa. Um outro, né? O quarto é o superficial. O cara fica só no superficialismo. Então, ele dá um pouco do conselho, fica meio autoajuda, mas ele não toca em alguns pontos. Ele fala de oração, mas você começa a achar estranho. Você fala, parece que o cara tá fugindo da palestra, tá fugindo do tema. Ele parece que não quer entrar muito. A sensação que a gente tem quando a gente escuta essas palestras muito superficiais, homilia superficial, é que a pessoa não tem vida interior, não reza, não tá rezando. Aí você fala, será? O que será que tá acontecendo, né? E por último é quando vira um psicologismo bobo e o cara vai só pra linha psicológica, só quer falar né? Fica só, isto é um entendimento, vocês ouvirem um grito, é meu sobrinho, né? Isso aqui é uma coisa da mente, é uma coisa que toca o ser. Aí fica, às vezes, até muito, né? Muito, estamos falando aqui. Fica, às vezes, até meio poético. Aí o cara quer falar, aí ele quer colocar a voz mais assim, porque aí ele usa termos muito, para ele não ser tão pedagógico, ele começa a usar termos muito poéticos, né? E aí ele começa a falar de coisas da mente e tal, e ele não entra na espiritualidade nunca. Acho que já deu isso aí, né? Tem umas pessoas que ficam nisso daí, e aí eles vão para questões da mente, para algumas questões comportamentais. É ruim as questões comportamentais? Não. É ruim que eu oriente as pessoas na vida pessoal a partir do evangelho? Não. Gritaria é. É ruim dar conselhos? Não, mas se eu fico só nisso, aí é ruim.
Por quê? Eu preciso usar esses sentidos da escritura até para dar uma ordem para a pregação. Então, se eu dei um contexto geral, né, dei um contexto do que está acontecendo ali no Evangelho, expliquei, né, trouxe os modelos. Se depois eu começo a dar estes sentidos e direcionar para uma questão moral, e na questão moral eu posso trazer questões psicológicas, de algumas coisas que afetam nossa vida nos dias de hoje, se eu pego daquele sentido moral e falo sobre a condução da nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa história, e aí disto daí eu levo para o espiritual, aí eu completo a pregação. Agora, se só fica numa coisa, ou só fica na gritaria, ou só fica na bronquinha, aí não vai funcionar. E se eu só fico numa gritaria para uns, ou então se eu mantenho a mesma voz para falar para as pessoas. Pode ver, aqui eu não mantenho a mesma voz para falar para as pessoas. E já pensou se eu usar a mesma voz, o mesmo tom de voz? O pessoal vai ficar de saco cheio daqui a pouco. Então eu preciso trabalhar estes meios. Espero que você tenha entendido. Tem mais algum desses tipos que você está cansado? Já deu? Já foi? Não dá mais para ter pregação assim? Coloca aqui embaixo, quem sabe se tiverem mais modelos a gente faz um outro vídeo depois sobre isso. Mas por hoje é só. A todos vocês, que Deus os guarde.